Oi, gente. Queria dividir com vocês mais uma parábola, né? E essa parábola é a chamada parábola dos dois filhos. Ela não é a parábola do filho pródigo, que também tem dois filhos na história, né? Porque a parábola do filho pródigo é aquela que fala do amor ao pai, que mesmo o filho sendo rebelde, errôneo, quando ele volta o pai perdoa, faz festa. Na verdade, essa parábola ela fala mais sobre a atitude dos filhos em relação ao pai, né? Ela está em Mateus, no capítulo 21, começa no versículo 28. Aí ela fala assim, ó. Jesus está se dirigindo aos fariseus e mestres da lei, e ele diz assim: mas o que vocês acham disso? O homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. E o filho responde: não vou. Porém, mais tarde, resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois estava obedecendo ao pai? E eles responderam: o primeiro, obviamente, né? O mais velho. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele. Ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram, e mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. Então, assim, eu escolhi essa parábola para falar porque Jesus fala muito, ele meio que categoriza as pessoas do mundo em 2 tipos: os que obedecem e os que não obedecem. Ele não categoriza as pessoas como os que pecam e os que não pecam, porque pecar todo mundo peca, né? A nossa natureza é pecadora. E Deus e Jesus sabem disso. Ele categoriza essas 2 pessoas, esses 2 filhos, como o que obedeceu e o que não obedeceu, o que se arrependeu e o que não se arrependeu, independente da iniquidade que eles tenham cometido. Inclusive, Jesus pega como exemplo os 2 tipos de pessoas que os fariseus e os mestres da lei mais costumavam condenar, que eram os cobradores de impostos, que eram odiados por todo mundo, e as prostitutas, que eram as mulheres, né? Mais odiadas também pelos mestres da lei e tal, pelos religiosos. E assim, quando ele diz que o filho que disse que não ia, mas acabou indo, é o que fez a vontade de Deus, e compara esse filho aos pecadores que ao final se arrependem, ele me fala muito a respeito do que conta para Deus, né? Muitas vezes a gente é cristão e muitas vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus. Tipo, como filho mais novo, a gente diz na nossa cabeça que a gente vai fazer a vontade de Deus. A gente planeja na nossa cabeça que a gente vai fazer a vontade de Deus, mas acaba que a gente não faz. E tipo assim, a gente pensa assim: eu vou ajudar o próximo, mas acaba não ajudando. Ou eu vou ler a Bíblia, eu vou ler as Escrituras, eu vou estudar o que Deus tem para me dizer, mas eu não estudo. Ou eu vou à igreja e não vou. Ou eu vou à igreja e chego lá e escuto tudo o que está sendo falado, mas eu não me arrependo em nada do que eu tenho feito, eu não me arrependo de nenhum pecado. Eu costumo ouvir a palavra e pregar a palavra para as outras pessoas, mas nunca para mim mesma. Então isso é o filho que é o mais novo, que diz que vai, obedece sim senhor, diz sim senhor da boca para fora, mas no fundo ele não faz nada, né? E infelizmente às vezes a gente faz isso, a gente entra num seguir de Jesus dizendo sim, mas praticando não, sabe? Obediente na aparência, mas não no coração. E quando Jesus fala desse filho mais velho, que apesar de, assim, num primeiro momento ter dito que não ia, mas no final foi, e compara esse filho mais velho aos cobradores de impostos e às prostitutas, o que ele está querendo dizer não é que essas pessoas não pequem, mas que elas se arrependam do pecado ao final, que elas de fato ouviram, como ele fala, né? Ouviram João Batista, se arrependeram, creram nele. E aqueles fariseus, eles ouviam e eles liam a palavra, mas no coração eles não se arrependiam. Então, eu aprendo 2 lições com essa parábola, né? Para fazer a vontade de Deus, porque ele fala: quem foi que fez aqui a vontade de Deus? E para que a vontade de Deus seja feita, ela precisa de 2 coisas: de obediência e de arrependimento. Obediência à vontade do Pai. Eu só tenho como obedecer à vontade de alguém se eu conhecer a vontade de alguém. Então eu só consigo obedecer à vontade de Deus se eu conhecer a vontade de Deus, se eu ler as Escrituras, se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu me dedicar a Deus.
E o arrependimento é dos pecados mesmo, porque independente do tanto que a gente tente ser certo, tente agir certo, é muito difícil. Muitas vezes a gente peca sem querer, né? Paulo fala, aquilo que eu queria fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. É da nossa natureza. Mas Deus explica que, embora sejam pecadores e prostitutas, se arrepender, né, eles vão entrar no reino dos céus antes que os fariseus, que conhecem todas as escrituras e não cumprem e não obedecem. Então, assim, se há arrependimento, há perdão, né? Lá em Tiago, eu gosto muito do livro de Tiago, não sei nem porquê, mas lá em Tiago, ele resume bem esse ensinamento dessa parábola, né? Quando ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque os fariseus, eles não só ouviam a palavra, mas eles estudavam a palavra, eles sabiam de toda a lei de Moisés, eles sabiam de tudo, mas eles não praticavam. Então não adianta só a gente ouvir, não adianta só a gente andar de culto em culto, não adianta só a gente falar as coisas da boca para fora, né, dizer crente, mas não agir como, sabe? Não no coração se arrepender verdadeiramente, né? Eu acho que essa palavra ela fala pra gente crer, pra gente ouvir, pra gente obedecer, pra gente se arrepender e, acima de tudo, sabe, pra gente praticar a palavra, pra que a gente seja esse filho aqui que no final das contas faz a vontade do Pai e que entra no reino dos céus. É isso. Certo, meninas? Essa é a parábola de hoje, pequenininha. Um beijo pra vocês, beijo pra todo mundo.